Livro do Apocalipse, capítulo 10, verso 1. Eu vou ler. E nós já vamos estar começando o estudo bíblico. Apocalipse, capítulo 10, verso 1, diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevam. Então o anjo me viu em pé, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro, que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém, queridos? Amém, amém. Então, nós estudamos no capítulo 9, aí de Apocalipse, o capítulo anterior, sobre a quinta e a sexta trombeta, a qual os anjos de Deus vão tocar no Apocalipse para trazer julgamento de Deus sobre a terra. E agora há um parênteses aí, entre a sexta e a sétima trombeta. E entre esse parênteses acontece o capítulo 10 e um pouco do capítulo 11, onde nós vemos essa história, essa visão que João teve. Ele, continuando a relatar as revelações de Deus, no capítulo 10 ele começa dizendo que depois que ele viu a sexta trombeta, o seu toque e aquelas pragas, depois disso ele viu outro anjo forte. Aleluia! Então continua. Então no capítulo 9 acaba no verso 20 e 21, que diz que os homens, mesmo com as pragas, não se arrependeram, né? Que nós estudamos. E logo sucessivamente ele vê outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem. Alguns intérpretes da Bíblia dizem que seria este anjo Jesus. Só que, se fosse Jesus, seria chamado de Jesus. Seria chamado o Cordeiro de Deus, o Leão da tribo de Judá. Por que eles falam isso? Por causa de algumas semelhanças. Quais elas? Rosto como o sol, pés como fogo, arco-íris, etc. Que são algumas descrições que João viu no trono de Deus. Em Apocalipse 5, Apocalipse 1, diz que o rosto de Jesus brilha como o sol. Só que, por ter essa semelhança, não significa este anjo ser Jesus, pois nós vemos todos os anjos da Bíblia, a maioria deles, quando eles aparecem, a luz, a glória, há um resplendor de glória, de luz. Então é isso que João está dizendo, que este anjo tinha o resplendor como a luz do sol, o brilho da sua luz. Não significa que por causa disso, este anjo é Jesus, só por causa que brilha como o sol, pois até mesmo aqueles anjos que apareceram para os pastores quando Cristo nasce, eles resplandeciam com uma luz também. Iluminou quando eles apareceram.
E assim sucessivamente, em várias passagens da Bíblia, nós vemos os anjos de Deus aparecendo e brilhando como luz, como uma luz forte, uma luz brilhante. Então, só pelo fato de isso acontecer, não significa ser este anjo Jesus. Então, nós vemos aí que as pessoas se equivocam. Assim como houve um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo, há também entre a sexta e a sétima trombeta. Este interlúdio abrange o capítulo 10 e parte do 11. Inclui a visão dos 7 trovões e das 2 testemunhas. A sétima trombeta não será tocada até o capítulo 11, versículo 15. Então, entre a sexta e a sétima trombeta. A sétima trombeta só vai tocar no capítulo 11 e no verso de número 15. Então, entre a sexta e a sétima trombeta existe o capítulo 10 e parte do capítulo de número 11 de Apocalipse. Na primeira dessas visões, João viu outro anjo, poderoso descendo do céu. É outro porque não tinha entrado em cena até este instante. Ao mesmo tempo, o termo grego aos indica ser ele outro, porém da mesma natureza como aqueles seres angelicais já mencionados. Pelo fato de João ter visto este anjo descendo do céu, é óbvio que estivesse o apóstolo na terra e não no céu, para onde for arrebatado em Apocalipse 4, 2. O versículo 8 é a indicação mais que João está na terra. Ouvindo de novo a voz vindo do céu. Agora, não é explicado como João veio localizar-se no outro lugar. Então, este é um outro anjo, simplesmente isso. Assim como o livro de Apocalipse inteiro fala de anjos, e fazer cumprir missões por Deus, dadas por Deus, este do capítulo 10 é mais um anjo forte. Um anjo hierarquicamente em alto nível no céu. Um anjo que tinha uma grande responsabilidade no céu. É isso que vai entender o texto, pelo nível da sua missão. Por ele ser chamado de anjo forte. Todos os anjos são fortes. Todos os anjos são fortes. Um anjo de Deus é mais poderoso do que um batalhão de exército humano. Um anjo de Deus. Então, este anjo é chamado de anjo forte por ele ter alguma patente, uma força maior do que os outros anjos. E isso é bíblico, pois a Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, antes de cair do céu, ele era um querubim ungido, ele era um anjo mais brilhante ali no paraíso de Deus. E por causa do seu brilho, ele se orgulhou e caiu do céu. Então, este anjo ele faz parte de uma hierarquia. Talvez seja um arcanjo, não sabemos. A Bíblia não fala se ele é arcanjo ou não, mas chama de anjo forte, este anjo. A descrição do anjo é incomum. Coroado com arco-íris e vestido de nuvem, sua face é brilhante como o sol, seus pés são como colunas de fogo. Em virtude desta linguagem ser similar à da descrição de Jesus em Apocalipse capítulo 1, e alguma das frases sendo usadas em outros lugares para referir-se a Deus, alguns escritores identificam este anjo com Jesus, em sua descida do céu para reivindicar a terra como sua possessão. Entretanto, Jesus não é chamado de anjo em nenhum lugar do Apocalipse. Aliás, ele dificilmente seria aqui identificado meramente como outro anjo. Além disso, ninguém presta adoração a ser angelical. Na verdade, a descrição do anjo simplesmente chama a atenção por sua glória celestial. Alguns o identificam com Gabriel, cujo nome significa o poderoso de Deus. O anjo Gabriel, os irmãos sabem que anunciou o nascimento de Jesus. Foi o anjo Gabriel, quando ele chegou à vez de Maria, e disse para ela que o filho dela ia ser gerado. Ela daria o nome a este filho de Jesus, e ele salvaria o povo dos pecados. Este anjo é Gabriel, e ele agiu também no Antigo Testamento. Para Daniel, Daniel pediu para Deus de revelar os fins dos tempos, quem Deus envia? Gabriel. O nome Gabriel significa poderoso de Deus. Então, alguns eruditos, estudiosos da Bíblia, das profecias, acreditam ser este anjo forte, Gabriel, por causa do significado do nome.
poderoso de Deus. Se é ou não é, nós não sabemos, pois não é falado o nome, apenas é falado um anjo forte e as características deste anjo forte. Nós não temos prova nenhuma de ser este anjo Gabriel. Gabriel é um anjo especial, dentre todos os anjos do céu. Meu Deus, meu Deus. Pois ele disse para Maria e disse para José: eu assisto diante de Deus. É o anjo que estava diante de Deus, o Pai, nos céus, assistindo a Deus Pai do céu, ou seja, na presença perpétua de Deus. Um anjo que estava ali, Gabriel. E este anjo não era diferente de outros, pois ele assistia diante de Deus. Então, alguns dizem a respeito deste anjo forte que desceu do céu, o anjo Gabriel, mas também não podemos dizer com clareza. E existem algumas características deste poderoso anjo, a qual ele tem. Ele é vestido de uma nuvem. Observe o aspecto deste personagem augusto. A claridade do sol brilha em suas feições, e toda a ira do fogo queima em seus pés. Veja o seu vestido, sua veste é composta de nuvens, e a cortina do céu flutua sobre seus ombros. O arco-íris serve de diadema, e o que circunda o céu num círculo glorioso é o ornamento de sua cabeça. Contemple sua altitude. Um pé está sobre o oceano e o outro descansa sobre a terra. A terra larga e extensa, o mundo das águas serve de pedestais destas colunas poderosas. Considere sua ação. Então nós vemos a grandeza deste anjo. Um pé ele coloca na terra, o outro pé no oceano. Então, nós imaginamos aí o tamanho desse ser angelical. Se a história comprova, isso não é coisa, invenção da Bíblia, que houve gigantes na terra. A Bíblia fala isso. Gênesis capítulo 6 diz que houve gigantes na terra. Agora, se você for estudar a mitologia grega, você já viu aquele filme que passa na televisão? Troia, onde o ator Brad Pitt faz o personagem de Aquiles, o poderoso guerreiro da Grécia. E toda aquela mitologia gira em torno disso. Os gregos romanos, eles tinham livros, os seus filósofos, eles tinham livros, eles diziam que houve na época da Terra uma época em que habitaram homens chamados titãs. Até existem filmes aí, titãs, tem o filme 1 e o 2 já, titãs, que eram gigantes. Eram homens gigantes. Até mesmo Davi enfrentou um gigante, descendente desse gigante, chamado Golias. Golias, ele era descendente dos gigantes. Segundo a descrição da Bíblia, a altura de Golias chegava a quase 3 metros de altura. E Davi enfrentou esse gigante. Davi é um herói, tanto no cristianismo como no judaísmo. É um homem admirado por todos. Se você for lá em Jerusalém, até hoje existe o túmulo do rei Davi, para as pessoas visitarem, irem lá fazer turismo. Assim como também existe o túmulo de Jesus. Amém. Só que o túmulo de Davi, o corpo ainda está lá. O corpo não, o posto lá, né? Só que o túmulo de Jesus já não está mais lá. Existe uma plaquinha escrita aqui, ele já não está aqui mais. Ele já ressuscitou. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Então, esses gigantes, eles viveram na terra. Esses gigantes. Agora você imagina o tamanho deste anjo. É coisa de deixar louco. Um pé no oceano. Os irmãos sabem que o oceano, a terra tem mais água do que terra. Embora seja o planeta Terra, 1/3 só é terra. A maioria desse planeta aqui é água. E esse anjo coloca um pé sobre a terra e outro pé sobre o oceano. Aqui mostra o controle e a grandeza de Deus sobre todas as coisas. Um anjo. Este anjo, então, nós vemos a grandeza, a magnitude desse anjo poderoso, que a Bíblia faz questão de chamar anjo forte. E dificilmente na Escritura você vai ver essa expressão, anjo forte. Você vai ver anjos, exércitos angelicais, arcanjos, potestades, principados, querubins, serafins, mas a palavra anjo, junto com forte, eu acho que
para mim não falar errado aqui, só existe nesse versículo hoje forte. Não existe mais nenhum outro da Bíblia. Então, esse Charles White, ele tem essas características. E o arco celeste? A Bíblia diz que ele estava envolto em uma nuvem. Em uma nuvem. Uma nuvem que representa os céus, a atmosfera celeste. E com um arco-íris por cima de sua cabeça. E o rosto era como o sol. E as pernas como colunas de fogo. O arco celeste. O arco-íris. O arco-íris nos lembra da aliança de Deus com Noé. Os irmãos sabem que o dilúvio houve na terra e destruiu tudo. Existe até o filme de Noé na televisão. E Noé, Deus deu uma ordem para ele construir um barco, um navio gigantesco. E um par de cada animal ia ser colocado nessa arca. E todo o resto do mundo seria destruído, diz a Bíblia. E Noé obedeceu a Deus, fez a arca conforme Deus mandou. Veio a chuva sobre a terra, destruiu tudo, salvou só Noé, a sua família e um par de cada animal. E depois de ele descer dessa arca, Deus fez um pacto, uma promessa, uma aliança com Noé. E a prova dessa aliança era o arco-íris. Deus falou, olha para o céu. Então Noé viu o arco-íris. E Deus disse para ele, Noé, sempre quando eu olhar para este arco-íris, vou lembrar da minha aliança que eu fiz com você. Nunca mais vou destruir o mundo por água. Nunca mais. Então, o arco-íris é um símbolo. Sempre quando você olhar para a história do arco-íris, você se lembra que isso é um pacto, uma aliança que Deus fez com Noé, de nunca mais destruir o mundo com água. Com água, mas com fogo vai poder ser. E vai ser com fogo, como diz a Bíblia, no Apocalipse. Esse mundo será destruído com fogo. Os próprios cientistas, a própria ciência comprova isso. Não é difícil para Deus destruir esse mundo com fogo. É tão fácil que você nem imagina. O que tem embaixo de nós? Sabe o que tem embaixo de nós? Água. Terra, e depois tem um pouquinho de água, depois tem mais terra embaixo, pedras, e depois debaixo das pedras tem fogo. Ou da onde você acha que vem as larvas do vulcão? Depois tem gasolina ainda. Larva do vulcão vem da onde? As larvas do vulcão. Aquele fogo. Vem embaixo da terra. Dentro da terra ele vem. Embaixo do mar, embaixo da terra. Tudo abaixo de nós é fogo. Isso é comprovado pela ciência. Então, não será difícil para Deus purificar essa terra com fogo. E destruí-la para depois criar novos céus e nova terra. Não vai ser difícil. Será fácil. Não precisa nem vir do céu, da própria terra. Então, se você parar para imaginar, o negócio é terrível. E quando eu falo do vulcão, a maioria fica por fora, porque aqui no Brasil não tem vulcão. Ou deve ter, se tiver, está extinto, não está em andamento. Mas se você for no Japão, lá na Europa, alguns lugares dos Estados Unidos, no Havaí, lá existem vulcões. E quando esses vulcões entram em erupção, causam grande destruição. Grande destruição. Não só com fogo, até pela fumaça que eles soltam. Cobre os céus, cobrem a luz do sol, aquele cheiro de enxofre, aquela fumaça que é tóxica, as pessoas vão respirando e vão ficando doentes e morrendo. A larva, ela derrete tudo. Sabe essas pedras que as pessoas veem? Sabe o que ela é? É larva endurecida. Se torna pedra. Então a larva é um dos negócios mais quentes que você pode imaginar. É pedra derretida. Agora você tem que imaginar, põe a pedra no corpo para você ver se ela derrete. Não derrete. Meu Deus. Agora você imagina o calor que são essas larvas, que também é chamado na ciência de magma. Imagine só o calor que é isso. Então, para Deus não será difícil trazer este juízo sobre a terra, pois embaixo de nós existe fogo, e muito fogo, mais do que qualquer um possa imaginar. Então, isso é interessante. Deus fez uma aliança com Noé, através desse arco celeste. A luz que rebrilha do seu ser formava um arco-íris. Já tivemos ocasião de focalizar sobre o símbolo do arco-íris em nós. Supomos que isso continua a simbolizar a esperança, tal como o arco-íris, quando do término do dilúvio, indicou o fim do castigo universal por meio da água. Essa descrição do arco-íris segue a regra que, quando Cristo é mencionado, alguma frase especial sempre está em foco. Aqui, entretanto, é acrescentado o arco-íris
que é sinal do propósito divino de redimir e não de destruir o mundo e a raça humana. Então este anjo tem o símbolo do arco-íris, pois o propósito de Deus, a vontade de Deus, não é destruir a terra, não é destruir o homem, mas é salvá-lo, é redimi-lo. Pois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar a humanidade. Então, Deus não tem interesse nenhum na destruição. Isso só acontecerá para que haja purificação deste planeta, para que haja juízo sobre os rebeldes e salvação sobre aqueles que se entregaram, que se renderam ao Senhor. O seu rosto era como o sol. Assim também está declarado em Apocalipse 16, diz que a fisionomia de Cristo era brilhante, como o sol, quando na sua força resplandece. O que significa isso? O rosto brilhante como o sol. Significa poder, majestade, glória, são assim simbolizados. O sol também é doador da vida, mediante a sua luz e calor. Cristo é a luz do mundo, também comparado ao sol da justiça. O sol. Sem sol não existiria vida nessa terra. Sem sol não haveria floresta. Consequentemente, os animais que comem as coisas das florestas estariam mortos e depois o homem estaria morto também. Pois ele não teria nem vegetação para se alimentar, nem carne para se alimentar. Sem sol, esse mundo estaria numa escuridão total. O sol é símbolo, é sinônimo de vida, é gerador de calor. O sol não só gera luz, como gera calor. Imagine um mundo totalmente frio e congelado, onde a temperatura seria menos 20 graus, menos 40 graus. Todos nós morreríamos congelados pelo frio. Cidade friozinha aqui no Brasil de 10 graus, 5 graus. As pessoas já acham que é o fim do mundo, quanto mais seria um frio de verdade mesmo. Eu trabalho no mercado central, no departamento do açougue, ali tem câmera fria, onde fica as carnes. E tem a câmera dos congelados, onde a temperatura é menos 15 a menos 20 graus. Sem blusa você não consegue ficar ali 5 minutos. E tão gelado que é o negócio. Agora multiplica aquilo por 4, por 5 vezes mais. É o que iria acontecer na Terra, fora a escuridão, né? Se não houvesse sol. Pois o sol é fonte de vida, gera calor, gera luz, ele gera energia. Tanto que nós temos aqui em São Manuel a Soleson, é uma empresa que fabrica aqueles aparelhos que coloca no telhado para recolher energia elétrica para as pessoas usarem na casa. Essa energia que você vê aí. Isso tem energia solar. Então, o sol, ele representa tudo isso. Então, quando diz que o rosto do anjo, ou que o brilho da luz de Deus, ou de Cristo é como o sol, significa força, vida, poder, calor, energia, coisas positivas, coisas que trazem vida, coisas que trazem iluminação, calor. O calor é sinônimo de vida. Se você for no velório tocar no defunto, ele está frio. Por que ele está frio? Porque ele está morto. Por isso ele está frio. Ele está gelado. Mas quando há calor, há vida. Então, esse anjo brilha como a luz do sol, o seu rosto. Os pés desse anjo, olha que interessante. Seus pés como coluna de fogo. A expressão pés como colunas de fogo foi tirada do texto grego. Poucas versões registram pernas como coluna de fogo. Coluna. O que é uma coluna? Coluna é isso aqui, ó. Se não tivesse isso aqui, esse pedaço aqui na nossa cabeça e a gente ia morrer. Isso é uma coluna. Colunas são os principais fundamentos de uma casa, de um edifício, de um prédio, de um armazém, de um galpão. São elas que sustentam o muro, que sustentam as casas, os telhados, para que o telhado não caia de alto a baixo. Isso é uma coluna. Então, quando se diz que esses anjos, ou que este anjo forte, tem as pernas como colunas de fogo, isso simboliza anjos firmes, que têm firmeza, que têm estabilidade.
segurança. Por isso diz coluna. E não é qualquer tipo de coluna, não é de cimento, não é coluna de ferro, é de fogo. Olha que interessante, de fogo. Essa coluna de fogo. Então, o autor sagrado tem em mente a firmeza de Cristo ao unir seus pés ou pernas com colunas. Então, colunas simbolizam isso: firmeza, estabilidade, propósito, fundamento, força, coluna. Então, os pés desse anjo, vão ver ele de longe, um na água, outro na terra, eles veem como se fossem duas grandes colunas de fogo. Então, é muito interessante isso. Na Bíblia inteira nós vemos que Deus tem algo, não que ele não tenha com outras criações, mas com o povo Deus tem algo especial. Quando ele vai se manifestar para Moisés, a sarça pega fogo e não se queima. E tantas outras passagens da vida, Deus se manifesta com fogo. A própria Bíblia diz em Hebreus que Deus é um fogo consumidor. Então, esse fogo simboliza a pureza de Deus. Aquele que queima todo o mal, destrói todo o mal e purifica aquilo que já é bom, para ser mais bom ainda. E este anjo tinha na mão um livrinho aberto, o verso 2 diz. Este livrinho aberto. E ele bradou em grande voz. Quando ele brada em grande voz, a Bíblia diz que 7 trovões falam algumas coisas, que simbolizam a voz de Deus. O trovão é o símbolo da voz de Deus. No Salmo de número 24 e de 27, ou 29, se me fala a memória, diz que o Senhor troveja a sua voz. Ou seja, essas vozes que foram faladas aqui são símbolos da voz de Deus. O que nós achamos interessante é que João, ele ia escrever o que esses trovões falaram, 7 trovões. Mas o anjo disse para ele: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então nós não sabemos, não adianta nós tentarmos imaginar, conjecturar, tentar saber o que foi falado pelo apóstolo João, aquele que andou com Cristo. Pois a ordem de Deus foi para ele guardar, sei lá, este segredo. Aleluia. Para não ser revelado a homem. Isso já aconteceu na Bíblia. Sabia? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi para o céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não era lícito poder contar, não era lícito poder ser anunciado. Então, este anjo, ele deu ordem para João que ele não falasse aquilo que ele via. Agora você imagina aí. O anjo possuía uma voz poderosa. O seu brado ressoa fortemente por todo o mundo, como o ressoar de um leão. Onde a voz de Deus é comparada com a de um leão. Amós, capítulo 6, versículo 8, Oséias 11, 10, diz que a voz do Senhor é comparada com a voz de um leão. Com o clamor do anjo, 7 trovões elevam suas próprias vozes. Compare com o Salmo 29, 6, onde a voz de Deus é como a do trovão. Os 7 trovões não mostram, mas falam. Eles têm uma mensagem inteligível. Desde que os 7 seres, 7 trombetas envolvem uma sequência de eventos, é razoável presumir que os 7 trovões também revelem uma sequência de fatos. Talvez uma série de pragas a ser desferido durante a tribulação, prefigurando juízos piores. Vemos ainda que todas as outras passagens do Apocalipse que mencionam os trovões indicam julgamento divino. Alguns comparam os trovões aos 7 efeitos do relampejar da voz de Deus. O Salmo 29, versos 6 a 9. Tanto a voz do anjo como a voz dos trovões, mesmo ignorando-se o conteúdo da mensagem, testificam ao mundo a majestade e o poder de Deus. Então, aqui nós vemos que estes anjos, que essas vozes, esses trovões falam. Quando vai chover, trovões não falam, é um barulho somente. Só que esses aqui, que estavam diante desse anjo, que foi ali, eles falavam.
é um mistério. E isso é possível, porque a Bíblia diz que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Então, nós precisamos entender que para Deus nada é impossível. Se Deus quiser fazer qualquer coisa falar, Ele faz. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus quiser fazer um animal falar com você, Ele serve uma cadeira, uma pessoa que você nunca viu na vida, um sonho, Ele faz o que Ele quer. Então, só que o conteúdo da mensagem não nos foi revelado. Deus não quis que fosse revelado para nós. João teve que selar essas palavras e guardar para Ele. Não sabemos o que é. Então, aí é uma prova que ninguém vai saber tudo. Quem acha que sabe tudo não sabe nada. Pois nem tudo é revelado para nós. Versículo 5. Então o anjo que vi pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, que é a sétima, a única que falta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, que nós vemos que este anjo, ele jura por aquele que habita e vive pelos séculos dos séculos. Ele jura por aquele que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto não existe, que o juízo não haveria demora. Mas quando o anjo tocasse a sétima trombeta, lembremos do capítulo 9, nós paramos na sexta. A sétima será tocada no capítulo 11 novamente. Quando ele tocar a sétima trombeta, então vai se cumprir o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Que mistério é esse? Esse mistério já nos é revelado. É a vida de Cristo. É o reino de Deus se manifestando na terra. Não de uma maneira invisível como é hoje, mas de uma maneira visível. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então será um reino sempre eterno, um reino que todos verão, um reino visível, um reino que será manifesto. Juízo de Deus sobre Satanás, sobre os falsos profetas, sobre os ímpios, sobre os anjos caídos, e a salvação sobre os escolhidos de Deus, sobre aqueles que lavaram suas vestes no sangue de Cristo. Então vai se cumprir o mistério de Deus. A oração de todos os santos vai ser respondida por Deus definitivamente e para a glória do seu louvor. E tudo que os profetas anunciaram, tudo que os servos de Deus profetizaram nas Escrituras, Isaías profetizou a vinda do Senhor. O próprio Jesus falou sobre sua vida. Paulo falou sobre a vinda de Jesus. Pedro falou sobre a vinda do Senhor. João falou sobre a vinda de Jesus. E tantos outros. Daniel, a partir do capítulo 7, é só profecias. Daniel falou da vinda do rei. Isaías, Amós e tantos outros na Escritura anunciaram a vinda. O Enoque. Sabia que Enoque anunciou a vinda do Senhor? Sabia dessa, irmão? Abre aí Judas para você ver. Antes de Apocalipse. Judas, o livro antes de Apocalipse. Judas. Olha um profeta aí que muitas pessoas nem sabem que é profeta. Judas, versículo 14. É o livro antes de Apocalipse. Olha lá o que nós profetizou. Quanto a este, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, ou com os milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra Deus. Ah lá, vai ser cumprido o que o profeta profetizou aqui, ao toque da sétima trombeta. O Senhor vindo com milhares de seus santos, para fazer julgamento e juízo sobre a terra. Por isso que nós que cremos assim, porque
eu já disse para os irmãos aqui que há várias visões e várias interpretações teológicas sobre o livro do Apocalipse. Por isso que eu creio que o arrebatamento e a segunda vinda são eventos diferentes. Primeiro haverá o arrebatamento invisível da igreja, com abrir e piscar de olhos. Depois desse haverá o período chamado Grande Tribulação. Depois desse período haverá a vinda visível de Jesus, a qual diz a Bíblia que todo o olho verá. Do mesmo jeito que ele subiu, ele descerá. E ele não virá sozinho, mas ele virá com todos os santos. Lá em Apocalipse 19 vai falar sobre isso. Quando o inimigo, o anticristo, falso profeta, estiverem cercando Israel, cercando Jerusalém, no vale do Megido, ou Armagedon, então Cristo voltará em glória, com todos os seus santos, para trazer o reino e pôr um fim e dar um cabo ao mal. Então, isso é o que os cristãos, é a nossa fé, é o que nós cremos, na vitória do bem contra o mal, no triunfo de Deus, de Cristo, de sua igreja, contra principados e potestades, contra seres da iniquidade, seres perversos e malignos. Então, quando o anjo tocar, sétima trombeta, 6 anjos já tocaram, 6 trombetas, falta só mais um. E quando ele tocar, então vai se cumprir o mistério de Deus. Esse é o mistério de Deus. Eu estou explicando para vocês entenderem o que é esse mistério de Deus. Aleluia. Nós temos que gastar um tempinho escolhendo na Bíblia para descobrir o que é esse mistério de Deus que vai ser revelado no último tempo. Já tem um que nós estamos vivendo. Sabe qual que é o mistério de Deus hoje? É a igreja. É o mistério de Deus é a igreja. Os judeus não entenderam esse mistério. As próprias pessoas da época de Deus não entenderam esse mistério de Deus, que é a igreja. Aquele povo que Deus iria chamar. Essa é a minha igreja. Então, os mistérios de Deus. O outro mistério será este. A revelação do fim dos tempos. Então este anjo, ele jurou por Deus, por aquele que habita no céu. Verso 8. Fica quietinho. Quietinho, só um minuto. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e em pé sobre a terra. Então, a voz foi falada para João tomar o livro. A voz, vindo do céu, que estava falando com ele: vai e toma o livro da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Que livro é esse? Eu não falei desse livrinho, né? Vou falar sobre ele agora. Este livrinho, alguns acreditam, eu não vou falar aqui, que eu nem eu sei qual é. Eu não posso falar como 100%. Mas alguns acreditam que é o livro de Apocalipse 5. Aquele selado com 7 selos, por dentro e por fora. E agora vamos já comer o conteúdo interno deste livro, porque ele era escrito por dentro e por fora. Até então só por fora estava sendo revelado. Agora, o juízo pior seria aquele que está escrito por dentro. Então, alguns teólogos, estudiosos, acreditam ser este livro a escritura da terra. Não tem a escritura da nossa casa? A escritura do carro, que o carro é seu, que a casa é sua? Então, este livro representa a escritura de toda a terra, o juízo da salvação sobre essa terra. Alguns teólogos crentes supõem ser isso. Então, este é o livro do juízo de Deus. E nós podemos ter quase 95% de crença que essa interpretação é verdadeira. Por quê? Porque quando ele come é gostoso, mas quando vai comer é amargo. E sempre quando isso acontece na Bíblia, nós vemos no profeta Ezequiel, isso é sinônimo de juízo de Deus. É gostoso como mel, por quê? Porque é gostoso saber que Deus vai fazer a vontade dele. Que Deus vai executar justiça, juízo, salvação, exaltar os fiéis. É gostoso saber que Deus vai ser glorificado, que o reino dele vai vir na terra. Mas por que é amargo não vê? Porque você vai ter que profetizar, pregar, e ver que as pessoas vão estar rejeitando o Evangelho, rejeitando a mensagem de Deus, e vão sofrer a ira de Deus. Aí você vê por que Jeremias chorava. Como que os teólogos falam que Jeremias é conhecido? O profeta chorou. Por quê?
Por causa disso. Não é porque Jeremias era fraquinho de caráter, ou ele era chorão, mas porque ele chorava porque aquela mensagem que Deus dava para ele era pura, era de juízo, e o povo não se arrependia, não se convertia. Então, aquilo era amargo para o profeta. Então, semelhantemente, João vai passar por essa experiência maravilhosa, e forte, e dura também. Quantas vezes, até conosco, isso acontece, irmãos? A mensagem que Deus nos dá é gostosa. Quando você está recebendo a pregação de Deus, você acontece isso com o pastor, está recebendo algo de Deus, é gostoso. Mas depois de você colocar na prática, você vê que não é tão fácil assim, que é amargo, que é difícil. É ou não é? É ou não é? Porque tem gente que acha que é fácil. Deus te deu um livrinho para comer, então vai ser fácil, vai ser gostoso, vai ser maravilha. Não vai ter amargor, não vai ter dificuldade. Não é assim não. E vamos ver o verso 9. Verso 9, Apocalipse 10, verso 9. O Senhor, aleluia. Verso 9 diz assim: fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, ao teu dente, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Daí você vê que tem sentido que eu falei. O ministério profético é doce. Você está no monte orando, você vê uma visão angelical de Deus, e Deus fala que você te escolheu para ser um profeta. Ele dá as palavras para serem pregadas, as revelações, as ordens, para você pegar para a igreja, para a sua cidade, ou até mesmo para outras nações. E você come aquela palavra, é doce aos seus lábios, porque você está ali na presença de Deus. Mas a partir do momento que você sai dali, e agora vai diante do povo, para proferir aquilo que Deus te mandou, você vai ver o quão amargo é. Porque as pessoas vão rejeitar, vão ridicularizar, vão zombar, vão duvidar, vão questionar, vão criticar, vão perseguir, vão caluniar, vão difamar. Pois assim fizeram com Jesus, assim fizeram com João Batista, assim fizeram com Paulo, assim fizeram com Jeremias, com Isaías, com Daniel, com Enoque, até mesmo Noé. Qual seria o apelido de Noé naquela época, hein? Imagine você, irmão, construir um navio num lugar onde não tem oceano, gigantesco. Sendo que você não tinha tecnologia nenhuma para catar esse navio e levar até o oceano, como tem hoje, né? O que as pessoas iriam te chamar? Ainda você dizer: olha, vai haver chuva sobre essa terra, Deus vai destruir este mundo, vai trazer juízo, julgamento para vocês. Vocês têm que se arrependerem dos seus pecados, se arrependerem das suas más obras, se arrependerem, para que então vocês sejam salvos. Agora imagina, como não era ridicularizado na sua época, zombado, chamado de louco, esquizofrênico, fanático, e tantos outros nomes aí que você pode nomear negativamente uma pessoa. Assim era Noé, assim era a vida de Noé. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, que Noé achou graça diante de Deus, que Noé foi chamado amigo de Deus, que Noé agradou a Deus. Então, esse deve ser o nosso alvo, assim como diz João, agradar a Deus. Mesmo que isso se torne para nós, aqui nessa terra,
diante da sociedade, diante do nosso trabalho, diante da nossa família, diante da onde nós habitamos, amargo. Porque as pessoas não compreenderão, não entenderão a mensagem de Deus, que muitas das vezes Deus vai nos usar para falar. Então, exatamente isso aconteceu com João. Ele comeu deste livrinho, desta mensagem de julgamento, desta profecia, a qual ele deveria profetizar para muitos povos, nações, línguas e tribos e reis. Ele comeu desta mensagem e nos seus lábios, a sua boca foi doce como mel, mas no interior do seu ventre foi amargo. Assim a vida de um servo de Deus, assim a vida de um profeta escolhido de Deus. Profetizar para povos, línguas e nações e reis. Agora você imagina a dificuldade de você estar diante de um rei. Você está diante de um rei. Eu estou diante de um rei, de um presidente da República, de um senador, de um homem de altíssimo nível intelectual, cultural, financeiro, poder político. E você está diante desse povo, dessas pessoas, para profetizar, para falar para eles: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus adultérios, das suas invejas, das suas fofocas, das suas cobiças, das suas vaidades, das suas ganâncias. Arrependam-se dos seus desejos pecaminosos, arrependam-se dos seus pecados, volte-se para Deus, volte-se para Cristo, vivam para Ele, vivam para o Senhor, que as suas vidas não sejam mais governadas por vocês mesmos, mas sejam governadas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pela vontade do Espírito de Deus. Então, a multidão não vai aceitar essa mensagem. A multidão vai se voltar contra essa mensagem, contra esse tipo de profecia, esse tipo de pregação. Por isso que quando o profeta come a palavra, ela é doce no lado como mel, mas no seu interior ela é amarga. Isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu com João Batista. Imagina você, João Batista, diante do rei da época, e a mulher dele, você chegar na mulher dele e dizer: você é adúltera. Por quê? Porque você está com o marido que não é teu. Aí vocês dizem: por que que? Aí vocês admiram Jesus, gostam de assistir o filme de Jesus, gostam de ver a história de Jesus, mas não se esforçam para compreender o que ele quis ensinar, o que ele quis nos ensinar de fato, de verdade. Não foi uma religião. Não foi que devemos ser católicos, ou que devemos ser evangélicos, ou que devemos ser protestantes. Não. O que ele quis nos ensinar é que convém que ele cresça e nós diminuamos. Convém que ele reine e nós façamos a sua vontade. Ele não quis ensinar um sistema religioso de regras, onde você tem que fazer isso e aquilo, e você vai para o céu. Não. Ele veio para nos dar uma nova vida, e uma vida com abundância. Para nos livrar do pecado, nos libertar do pecado, e andarmos na verdade da sua glória, do seu amor e da sua luz. Até o próprio Jesus, a Bíblia diz que quando ele pregava, e quando ele chegou em Jerusalém, ele chorou. Por que ele chorou? Porque aquilo estava sendo amargo no seu ventre. Vê que aquele povo de Jerusalém não queria se converter. Então ele vai tramar e vai dizer: Mateus, se você quiser ver aqui na mentira minha, Mateus capítulo 23, lá no finalzinho, ele chora e vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa, mas tu não quiseste. Por isso eu vos declaro: dias virão sobre ti, que vão te cercar, vão te sitiar, e vocês não me verão mais até que digam: bendito é aquele que vem no nome do Senhor. E será nesta vida de Cristo no Armagedon, a qual estarão cercados pelo Anticristo, pelos exércitos do Anticristo. Então eles vão ver Cristo vindo do céu, e os judeus vão dizer na terra: bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Então é amarga a mensagem, porque as pessoas não querem ouvir algo negativo na igreja.
Elas querem ouvir algo positivo, algo que sirva para elas de ajuda. E é verdade, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos levantar o nosso ânimo. Mas elas não querem ouvir nada contrário. Elas só querem ouvir coisas a favor. Elas não querem ouvir a poderosa voz de Jesus que diz: tenho algo contra ti. Se você abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, nós estudamos carta por carta dessas 7 igrejas. E você vai ver várias vezes Jesus falando para a igreja: uma coisa tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Isso foi para a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Para a outra ele vai dizer: tenho porém contra ti que você tem as obras dos nicolaítas, a qual eu detesto. Para a outra ele vai dizer: tu não és nem frio nem quente, é morno, vou me tartir da minha boca. Para a outra ele vai dizer: igreja de Sardes, vocês são homens de que vivem, mas estão mortos. Vocês podem ter só aparência para todo mundo, mas estão mortos diante da minha presença. Então, queridos, nem sempre Deus fala algo agradável para nós. Por isso, o diálogo profético, o ministério profético do pregador, do evangelista, do pastor, que prega a palavra de Deus, muitas das vezes é amargoso, porque ele vai falar coisas contra a natureza e os atos do povo. E as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir coisas agradáveis e não desagradáveis. Elas não querem que mexa na ferida, que mexa aonde está podre, aonde tem um câncer espiritual. Elas não querem, definitivamente, elas querem a prosperidade de Deus. A multidão quer conversa com os evangélicos hoje. O que eles querem de Deus? Prosperidade, riqueza, saúde, bom emprego, boa família. Quantos querem a libertação dos pecados? Quantos querem ser um missionário? Ninguém quer. Quem quer ser missionário nas igrejas? Eu faço um desafio para você. Vai pelas igrejas aí no curso de mocidade. Pergunta para os jovens quem quer ser missionário. Você não vai encontrar ninguém que quer ser missionário. Ninguém quer pregar. Ninguém quer profetizar. Sabe por quê? Porque eles sabem que não é fácil. Porque eles sabem que o preço é alto. É a vida. É a renúncia. É ser chamado pelo povo de chato, de fanático, de tantas coisas. Por quê? Porque acredita em tudo que está escrito neste livro. Porque muitos evangélicos não acreditam em tudo que está escrito neste livro. Eles acreditam só no que eles querem. O que eles não querem, eles não acreditam. Por exemplo, quando a Escritura diz: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Esse aqui eu não quero saber, esse aqui não é para mim não. Aí o bonitinho vai lá no Antigo Testamento, cata um versículo fora do contexto e diz: esse aqui é para mim, eu vou comer o melhor dessa terra. Que está lá em Isaías, no capítulo 3 e 5, se me fala a memória. Ela não tem nem o trabalho de ler o versículo inteiro. Ela só lê a parte que ela gosta, a parte B ainda. Não é nem o versículo, é a parte B. Aí tem o trabalho de lá em João, distorce toda a história da prostituta que foi pegando um ato de adultério, e ela pega só aquela parte: quem não tem pecado tira a primeira pedra. Então ela pesca, faz um monte de coisa errada, depois ela vai dizer para as pessoas: vocês não podem tirar a pedra de mim, porque Jesus disse: aquele que não tem pecado não tira a primeira pedra. Mas o próprio Jesus disse para ela depois: vai e não peque mais. Aleluia. Então, o tipo de evangélicos que estão sendo levantados hoje me causa preocupação e medo. Porque são pessoas que não têm coerência nenhuma. Meu Deus! Não sabem interpretar a Bíblia. Meu Deus! Não sabem examinar as Escrituras. Não tem coerência. Até na escola se ensina a interpretar. Você vai na escola lá, a professora vai te ensinar a fazer uma redação, a interpretar um texto, onde você vai ter que ler o texto. Também já aconteceu isso não na escola. E vai ter que interpretar, escrever o que você entendeu daquele texto. Só que as pessoas não querem fazer isso com a Bíblia. Elas querem pegar algumas partes que elas gostam, que lhes é favorável, enquanto que as partes duras, as partes de correção, as partes de cobrança,
elas não querem. Então elas querem só o mel, mas não querem o amargor. Até o único que eles gostam é o sabor de mel. É só mel, eles querem. Até os vinhos, nós vemos. Quais são os vinhos mais famosos hoje? Daqui um ano vai ser outro. Mas é sabor de mel. Todo mundo quer sabor de mel. E nem na Bíblia, né? Isso é o mais duro de sabor de mel. É o sabor de ver que você é exaltado a pessoa que não te ajudou lá embaixo. Esse é o sabor do mel. Então, as pessoas querem esse sabor do mel. Mas o mel que nós devemos desejar é o mel da palavra de Deus. É este mel. O mel da palavra de Deus. Davi disse no Salmo 119 que ele comia as palavras de Deus. Que as palavras de Deus para ele eram como mel. Salomão também disse mais ou menos igual em Provérbios, se me fala a memória. Que a sabedoria é como mel. Comer a palavra de Deus é doce ao paladar como mel. Aleluia. Então, meus irmãos, nós podemos tirar muitas lições dessa passagem aqui. Desse versículo aqui, de número 9, 10 e 11, nós podemos tirar pregações. Eu acho que é os versículos aqui com mais tem argumento para falar hoje desse capítulo. Os irmãos podem ver que todos os outros versículos eu falei pouquinho, porque não tem como você querer falar muito de algo que é simples, de algo que não é muito detalhista. Mas desses últimos versículos aqui, temos assuntos de sobre para pregar 1, 2, 3, 4, 5 horas encaiados sem repetir palavras. Por quê? Porque essa é a vida do cristão. Isso não é só a vida do profeta, mas isso é a vida do verdadeiro cristão. A vida dele nesse mundo não é o mel. Charles Haddon Spurgeon disse assim, que nós não somos o docinho dessa terra, mas nós somos o sal. Então tem muita gente achando aí que quer mel, que só pensa no mel. Mas a vida cristã também tem o amargor. De você pregar a palavra e as pessoas rejeitarem. Isso é ruim. A não ser que os irmãos não sintam isso, mas não tem como não sentir. Você prega a palavra e as pessoas rejeitam. Você vai orar, buscar a Deus, e você vê que as pessoas não querem nada com Deus. Isso é amargo. É ou não é? Amargo. Muitas vezes alguém na nossa casa que não quer nada com Deus. Isso é amargo para nós. Isso é terrível para nós, não é? Porque você sabe o caminho, você sabe a verdade. E você vê que aquela pessoa não está nem ali. Isso é amargo, não é? Então é isso que João está passando. Então não há nada novo debaixo do céu, como disse o profeta. Então nós vemos que no simples estudo bíblico, Deus revela o profundo escondido da nossa vida. Deus mostra o que está oculto. Deus fala conosco de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. As crianças vão ficar quietas ou vai ficar fora. Tem que ficar quietinho. Então a palavra. A palavra de Deus, então, ela nos instrui, nos ensina a viver uma vida cristã, onde muitas das vezes para nós vai ser doce e ao mesmo tempo amargo. Ao mesmo tempo doce, por quê? Eu vou explicar o porquê doce. Porque você sabe que Deus está contigo. Porque você sabe que Deus é fiel. Porque você sabe que Cristo te amou primeiro. Porque você sabe que a sua salvação é garantida. Não por você, nem pelas suas obras. Mas ela é garantida por Deus, é garantida por Jesus Cristo. Então isso é doce. Porque se eu ficar falando só de amargo, aqui essa coisa eu não vou ser crente. Mas tem o doce, irmãos. E esse doce é mais doce do que o melhor doce que essa terra pode fazer. Chocolate, mel, qualquer coisa. O doce que Deus tem para nós não é algo visível como um bolo, mas é algo que vai saciar a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. É aquela famosa palavra de Jesus em João capítulo 4 para a mulher samaritana. A água que eu te der, mulher, Meu Deus, meu quando Deus. tu tomar dela, não é uma água literal que ele está falando ali, uma água é algo espiritual. Você nunca mais terá sede dela.
Depois ele vai falar em João 7 do como. Aquele que se alimentar de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nunca mais terá fome. Então, é disso que nós temos que se alimentar. É dessa água que temos que beber. É desse mel que devemos. Parece que não vale a pena. Parece que não vai valer a pena. Mas quando estamos com o Senhor, quando estamos com Deus, todo esse processo de luta, de amargor, vai se tornar mel, vai se tornar alegria, vai se tornar poder. Amém? Vamos colocar em pé e fazer uma oração nesta hora, agradecendo ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui. E sexta-feira vamos estar estudando o capítulo 11. Amém? Quero que todos fechem os olhos agora e façam silêncio, para nós orarmos. Todos fechem os olhos. Fecha o olho você também. Que ora, Fecha o olho e agradece a Deus pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família. Agradece a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Sei que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus glorioso, um Deus de glória, um Deus de poder, um Deus que não temos palavras humanas para descrevê-lo, um Deus tão grande, mas tão grande, que nem os céus dos céus podem conter a sua presença, Pai. Portanto, abençoa cada vida que está aqui, e que todos possam saborear o mel que vem da sua palavra, o mel que vem do Senhor, meu Deus, e que nos momentos de amargor, de lutas e dificuldades, possamos uma vez mais dar glórias e dar honras e louvores ao nome do Todo-Poderoso, meu Pai. É o que pedimos ao Senhor e agradecemos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso.